amigo Dilson Barbosa, você não sabe com que imensa alegria falo com você, a quem conheço há tanto tempo e a quem muito estimo. E também uma imensa alegria voltar a falar no Bom Dia Feira, para essa imensa... Fernando Vitor, estamos acompanhando aqui na live também. É um prazer muito lhe ver, inclusive cada dia mais jovem. Vitor, e você também, você tá igual a vinho, quanto mais a gente envelhece, nós somos igual a vinho, a gente vai melhorando, porque a experiência vai chegando, mas a sua experiência é muito maior do que a minha, porque você é um homem que participou da política baiana, não é? Como secretário de comunicação que você foi por muitos anos do governo do estado, membro do Tribunal de Contas dos municípios, não do estado, dos municípios, né? Dos municípios, mas você tem, acima de tudo, uma verve cultural muito forte, que é de escritor, e que você agora está lançando mais uma obra literária. Na verdade, Dilson, este é meu 5º livro, o que tem como título Desirê, a sexóloga que não sabia amar. Ele foi lançado aqui em Salvador e em todo o Brasil no meado de outubro. Graças a Deus vem tendo uma aceitação fantástica, não só aqui na Bahia, onde logicamente concentra, também os outros livros foram lançados pela mesma editora, a Geração Editorial. E um bom sinal de que esses livros têm agradado e têm, de alguma forma, atraído o público leitor interessado, é que todos 5, depois de muitos anos até de lançados, permanecem em catálogo da Geração Editorial. De sorte que esse Desirê, a sexóloga que não sabia amar, é o 5º livro e espero que ele agrade não só aos de feira, como principalmente a você, que eu sei que é meu querido leitor. Agora, me fala aí, o tema, não é? Aparentemente é um tema atrativo quando você fala de sexóloga, a curiosidade vem logo à tona. Mas me fale um pouco do conteúdo dessa sua obra literária. Pois não, meu caro Dilson. O Desirê, a sexóloga que não sabia amar, é um romance, digamos, picaresco, bem-humorado, que, como os outros anteriores, pelo menos 4 outros anteriores, rolam numa pequena cidade imaginária do Recôncavo, todavia, e trata da saga de uma jovem, bela e sensual sexóloga que, em tendo se formado em médica, psicóloga e sexóloga aqui nos anos 60, na capital, obviamente, em Salvador, por razões de trabalho do seu marido, um engenheiro de Minas, ela se muda para esta pequena cidade imaginária, que é Todavia, e a partir daí toda a trama se desenvolve na direção de que aquela jovem, repito, atraente, sensualíssima sexóloga, que imaginava ter todos os conhecimentos da ciência, na arte, digamos assim, da sexologia, ela vai descobrir que quase nada sabia ao começar a ter seus contatos com aquela clientela diversificada e bem típica de uma cidade medianamente para pequena do Recôncavo da Bahia, isso nos anos 60, nos anos 70, por aí. E ela é ambientada em que cidade? Onde é que corre mais o conto da Desirê? Todavia, eu diria que 70% do romance se dá nesta cidade imaginária, que, repito, serviu de cenário para pelo menos 3 outros romances meus. E esta é uma cidade que tem peculiaridades incríveis, porque é uma cidade onde todos se conhecem, onde o nível de informação se dá basicamente através das cartas anônimas, e onde as coisas mais sórdidas e mais interessantes e mais picarescas acontecem muitas vezes encobertas pelas trevas da noite.
E é justamente nesta cidade que não só a sexóloga Desirê, mas o seu marido, o engenheiro Hélio, vão aprender muitas coisas, e essas coisas que eles aprendem, essa nova convivência que eles dois, pessoas bem nascidas em bons bairros da capital, vão ter nessa todavia imaginária, transformam completamente a vida deles e os transformam também não só como pessoas, como profissionais, mas também como homem e mulher. Eles jamais serão iguais depois de terem posto os pés em Todavia. Mas você também, nesse livro, a produção que nos informa, porque ainda vou ler o livro, você sabe que quando a gente lê o livro, a gente entrevista com mais propriedade. Confesso a você que não li, vou ler, é minha obrigação agora ler esse livro, mas tem um personagem, eu não sei se eu posso chamar de personagem, que é um gato, o gato que pertencia a Desirê. Como é essa história do gato? Esse gato é um personagem também que me é muito caro, porque ele já apareceu em outros romances na mesma Todavia. Qual é a característica deste gato que tem o nome de Bangu? Ele é aquele gato ladino, meio sacana, meio aprontador, é aquele gato que tem um caráter um pouco duvidoso, porque quanto mais ele é bem tratado por seus donos, mais ele se torna, digamos assim, meio sacana, meio ladino, meio gaiato, tanto que ele não consegue ficar muito tempo na mesma casa. Sempre se preocupa, ele é um gato vagueante, é aquele gato como se fosse um cão de rua. Ele chega numa casa, é bem tratado, vai ficando, daqui a pouco os próprios donos da casa descobrem que ele não é uma boa companhia, o põem dentro de um saco, por exemplo, soltam muito distante de casa. Quando pensam que ele desapareceu, ele volta, aí de repente ele já está em outra casa. Em síntese, eu diria que é um gato meio hippie. Mas você aí faz uma situação bem complicada, porque dizem que o gato não gosta do dono, gosta da casa. A não ser que esse gato seja uma metáfora para você, diríamos assim, idealizar um ser humano na personalidade desse gato. Porque eu conheço gente igual a esse gato. Pois o gato ele tem uma personalidade muito forte, porque ele sabe ser malandro ao modo dele. Você me trouxe uma característica a respeito da qual eu via muito em Brasília, no tempo que lá trabalhei na área de comunicação da Telebrás, quando era ministro das comunicações, o Antônio Carlos Magalhães, nosso saudoso amigo. E lá em Brasília ouvia-se muito isso dentro dos ministérios. Eu tinha um velho amigo que Deus levou há algum tempo, que ele me dizia lá em Brasília: você tem que distinguir aqui em Brasília o gato do cão. Eu digo, por quê? Ele disse, porque o cão segue o dono, o gato fica em casa. Eu digo, mas como? Me explica. Ele fez, você olha o seguinte, dentro dos ministérios, nós temos os cães e os gatos. Os cães, quando os ministros saem, eles acompanham o ministro. E os gatos vão ficando, ministro após ministro, ministro após ministro. E isso acontece também em todas as esferas do poder. Seja em governos estaduais, municipais, câmaras de vereadores, você tem as duas categorias, os cães e os gatos. Os cães seguem os donos, os gatos seguem a casa, preferem ficar no conforto de onde já estão. E o gato Bangu é o protótipo digamos assim, daquilo que meu amigo dizia ser o gato de ministério. Ele gosta das casas, gosta tanto que para ele sair de lá, ele tem que aprontar alguma coisa tão grave que os donos tentem se livrar dele, botando dentro do saco, amarrando a boca, soltando, se fosse em feira,
se colocaria o gato Bangu dentro de um saco ou de uma caixa de papelão muito bem fechada e soltaria ele lá à altura de Juazeiro da Bahia, nas barrancas de São Francisco, e ainda assim ele voltaria se aquela casa lhe agradasse. Eu vejo aí, você um dia vai fazer um livro sobre os gatos de Brasília e os cachorros de Brasília, né? Merece até um livro, os gatos e os cachorros de Brasília. Aliás, viu? Pois não. Aliás, aqui em Feira de Santana, você teve um caso de um bandido, né? Era um bandido mineirinho. Você já ouviu falar dele? Que esse mineirinho aterrorizava a Feira de Santana e a Bahia. E pegaram o mineirinho e botaram o mineirinho dentro de um saco, amarraram dentro de um saco, chegaram na ponte do Rio Jacuípe, né? Com a ponte alta, e jogaram o mineirinho embaixo, amarrado dentro do saco, dentro do rio. E o certo é que todo mundo deu o mineirinho como morto. Dias depois o mineirinho apareceu vivo. Como ninguém sabe. Então esse é o verdadeiro gato. Pois é, e no caso do gato Bangu, eu não posso dar spoiler do meu próprio livro, porque isso frustraria os leitores e me deixaria, digamos assim, numa posição de estar dando uma de gato Bangu comigo próprio. O gato Bangu tem digamos, tem um papel importante em todo o enredo do livro. E a ele, os últimos capítulos reservam um destino, um desfecho inesperado, muito interessante. Eu tenho um amigo que é crítico literário, não, ele também é crítico literário, mas ele é um intelectual de altíssimo estipe, que é o Antônio Risério, e que me deu o prazer de ler Desirê, a sexóloga que não sabia amar, no original, ele me disse, olha, Rita, ter personagem animal, ter personagem bicho no romance é uma coisa muito difícil de conduzir. E você conseguiu fazer do gato Bangu um personagem cada dia mais forte em sua literatura, porque o gato Bangu aparece pela primeira vez com essas mesmas características ladinas, essas mesmas características sacaninhas dele, ele já aparece no Cartas Anônimas, que você se lembra bem. Depois ele reaparece no Avião de Noé. Depois ele reaparece no República dos Mentecaptos. E agora, olhe ele tirando uma de gostoso, justamente no Desirê, a sexóloga que não sabe amar. Tu realmente é o bicho mesmo, viu? Mas, o Brito, o Vita, você, o avião de Noé, também você se inspirou no seu Noé, né? Que construiu aviões. Sim, sem dúvida, né? Conversamos muito, você e eu. Exatamente, conversamos muito, você e eu, acerca do Noé, que começou fabricando um helicóptero meio de brincadeira e terminou com uma fábrica de aviões. O Noé foi o personagem do meu terceiro livro, que foi O Avião de Noé, também ainda disponível em catálogo e que teve sua fábrica em Feira de Santana e que eu espero que Deus o esteja mantendo em vida com muita saúde, porque é uma das pessoas mais criativas, mais inteligentes e mais inovadoras e digamos assim, dinâmicas que eu conheci quando cismava de fazer alguma coisa. Então, imagine você um sujeito que numa pequena cidade, como Todavia, que foi onde ele nasceu, essa minha cidade imaginária, ele cisma um dia de fazer um helicóptero e faz um helicóptero e termina como fabricante de avião, é alguma coisa que eu diria, nada poderia valer tanto romance quanto essa performance de Noé. E foi o que eu fiz o avião. A gente vai fazendo a reportagem e a nossa produção aqui vai também nos auxiliando. O prefeito de Todavia, é um prefeito de 3 letrinhas. Pois é. Todavia era uma cidade tão surreal, tão louca, que lá existia um prefeito, seria o AMB, porque ele gostava tanto do ACM, ele queria tanto ser um ACM local, que ele também pegou
seu nome de batismo, Augusto Magalhães Braga, e criou apropriou-se, fez uma sigla, porque o grande sonho dele era ser, a nível de Todavia, o que o Antônio Carlos Magalhães era a nível de Bahia. Tanto que no meu livro anterior, quer dizer, no República dos Mentecaptos, toda a história gira numa ideia maluca que este prefeito teve, o AMB, de transformar a Bahia num país, numa república, só para que o Antônio Carlos Magalhães fosse o presidente da República. E ele, o AMB, o Augusto Magalhães Braga, assim como todos os outros prefeitos da Bahia, concomitantemente, a Bahia virando país, os municípios virariam estados, os distritos virariam municípios, as vilas virariam povoados e por aí em diante. Mas aí já é uma outra história que está lá no República dos Mentecaptos, que também está muito bem na fita, continua disponível em todas as livrarias do Brasil e tendo uma boa aceitação, graças a Deus e a estes personagens fantásticos, o AMB e, no caso, o Antônio Carlos, que pela primeira vez na vida, neste República dos Mentecaptos, tem a sua vida de político romanceada, ficcionada. Eu não faço biografia de Antônio Carlos, eu transformo em personagem aquilo que ele sempre gostaria e sempre foi, um personagem. Fernando Vita, foi um prazer muito grande, amigo, falar com você, mais uma obra literária, que você tem um monte de fãs aqui, de pessoas que admiram o seu trabalho, inclusive este amigo de você. E quero dizer uma coisa aqui, eu tive ontem com outro amigo seu, Fernando Henrique Batista Chagas, o Fernando, a Rádio Andaiá lá de Santo Antônio está completando 27 anos e ele vai ligar para você para lhe convidar para você fazer uma palestra talvez no fim desse mês aí em sua terra, Santo Antônio, quer dizer, mês que vem, mês de abril, e lançar também o seu livro lá em Santo Antônio de Jesus. É um desejo dele, você vai receber a ligação dele a qualquer momento aí. Meu caro Dilson Barbosa, convite de pessoas como você, Fernando Henrique Batista Chagas, que tem um nome escrito na história do rádio da Bahia, eu não acato como convite, acato como ordem, acato como tarefa a ser cumprida. Você sabe que tanto você como o Fernando Henrique são pessoas que moram no meu coração e que, digamos assim, contam com a minha eterna e cara amizade. Queria também aproveitar para mandar o meu abraço grande para todos os ouvintes da Princesa FM, agradecer as pessoas que trabalham com você, a Ana Paula, a Bárbara Barreto, que tanto contribuíram para que essa entrevista rolasse nesse clima de informalidade com que está rolando até agora, e dizer a todos os seus ouvintes que, se tiverem a oportunidade, apreciem o Desirê, a sexóloga que não sabia amar. Originalmente, o título do livro teria um outro verbo que rimava melhor com Desirê, mas depois, para, digamos, e como dizia o nosso também saudoso amigo França Teixeira, para não ferir as susceptibilidades da nossa nobre e querida família baiana, fizemos por bem de tirar o verbo que rimava melhor com Desirê e botar o verbo amar, que também é um verbo muito bonito e que tem a ver com o outro. Desirê, a sexóloga que não sabia amar. Obrigado, meu caro Fernando Vita, um abraço e felicidades aí, um beijo no seu coração. Grande figura, grande amigo e um abraço.